Estamos de volta com o programa Eclésia, ao vivo pela sua rede Século XXI. Nós estamos falando no programa de hoje sobre a Contra-Reforma Católica. A Reforma Protestante iniciou em 1517 com a publicação das teses do Martim Lutero, que se rebelou, protestou contra algumas coisas que ele não concordava na Igreja Católica. E em 1545 iniciou o Concílio de Trento, que oficialmente ficou conhecido como o principal evento dessa Contra-Reforma Católica, ou apenas da Reforma Católica, tá certo? Ligue ou mande e-mail pra gente, o endereço sempre fica aí no vídeo para você escrever pra gente, se você quiser interagir conosco, tá certo? Vamos lá, Padre Guido. Então, Concílio de Trento, que é uma coisa mais importante aqui da Contra-Reforma. Sim. Iniciou em 1545. Perfeito. E foi até 1563. Sim. Quando a gente pesquisa em alguns lugares, a gente pode até achar a informação de que foi o Papa Paulo III que chamou o Concílio de Trento. Mas, pelo que a gente conversou, né, Padre Guido, o correto é o contrário. O concílio iniciou, aí sim elegeu o Papa Paulo III para resolver aquela confusão dos 5 papas? Exato. Esta é a versão oficial, né? Certo. Primeiro passo que o concílio, isto é, a reunião de todos os bispos da época, acabou dizendo que não podiam os 5 papas continuar daquele jeito e não reconhecer nenhum deles como eleito oficialmente e validamente. E elegeu o Papa. Durante os 18 anos, tivemos o falecimento de 4 papas. O primeiro da lista foi o Paulo III mesmo, né? Exato, sim. Certo. Parece que o Pio IV, me parece que terminou. Certo. Olha, foram 4 papas, mas um mais inteligente e sábio e, sobretudo, muito prudente e santo. Agora, interessante questionar logo, quais foram as principais decisões do Concílio de Trento? Primeiro, meus irmãos, o concílio validou os 7 sacramentos. Por quê? Porque as várias religiões protestantes, luteranismo, calvinismo e anglicanismo, acabaram cortando 6 dos 7 sacramentos. Permaneceu na mentalidade deles só o batismo. E os demais foram reconhecidos como sinais da graça de Deus, mas não como sacramentos. O Concílio de Trento validou os 7 sacramentos: batismo, Eucaristia, confissão, crisma, unção dos doentes, matrimônio e sacerdócio, né? Segundo ponto, o Concílio de Trento validou e confirmou o milagre da transubstanciação. O Padre Guido, só para ficar bem claro, já está enumerando as coisas importantes que aconteceram no Concílio de Trento. Exato. A reafirmação dos 7 sacramentos. E agora? O milagre dá uma palavra um pouco difícil, transubstanciação. Isto é, passagem da substância do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Jesus, que acontece na hora da consagração, na hora da Santa Missa. Toda vez que qualquer padre do mundo celebra a missa, se realiza na consagração este milagre. O pão e o vinho mudam para o corpo e o sangue de Cristo. Milagre da passagem da substância. Então é chamado de transubstanciação. Porque, padre, os protestantes não acreditam nisso? Não acreditam. Pensam somente numa mensagem, num sinal da bondade de Deus que se torna pão. Não, não é só isso, não, minha gente. Estamos diante, e olha, na igreja temos inúmeros até episódios milagrosos que confirmam esta grande teoria. O milagre da transubstanciação. É o centro da nossa fé, né, Padre Guido? É o centro da fé católica. Aliás, não teria justificação para explicar o que nós padres somos, o que nós fazemos e realizamos. Ninguém de nós, digamos, faz isso por merecimentos pessoais, mas somente em função de uma vocação especial, como verdadeiras pontes, dizia Santa Catarina de Sena, entre Deus e a humanidade. O terceiro ponto que o Concílio de Trento estabeleceu foi a instituição dos seminários. Nasceram aí.
Come padre non esistiam primeiro o seminário, não. Antigamente, digamos assim, um jovem era preparado por um sacerdote e quando o sacerdote achava que aquele moço já tinha capacidade de ser sacerdote, o apresentava ao bispo. A igreja, o Concílio de Trento, fez questão de instituir o seminário como uma escola de preparação para a ordem sagrada do sacerdócio. E graças a Deus, olha como é bom ter esta escola de formação para os sacerdotes, né? Depois, um ponto muito importante, diante do qual a igreja debateu, digamos, até o fim, e depois definiu, uma vez para sempre, o número dos livros da Bíblia. O chamado cânon bíblico, né? O cânon bíblico, isto é, a Bíblia é formada por 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E a partir daquele dia também, a Bíblia, estruturada e aprovada definitivamente pelo Concílio de Trento, mostra as seguintes características. Acabo de dizer, 73 livros, 1.238 capítulos, 40.030 versículos. Por que faço questão de dar estes números? Porque até hoje, os nossos irmãos protestantes, luteranos, calvinistas e também anglicanos, como também todos os crentes, tiraram 7 livros do Antigo Testamento. E até hoje permanecem assim. Tiraram 7 livros quais? O livro de Judite, o livro de Tobias, os 2 livros dos Macabeus, o livro da sabedoria, o livro do profeta Baruch, ou também o livro do Eclesiástico. Isto é, 7 livros do Antigo Testamento. Quanto ao Novo Testamento, estamos pleno acordo, né? Mas no Antigo Testamento, eles têm 7 livros a menos. Deixa eu comentar só um detalhe aqui importante, que também é informação ainda do programa da semana passada. No final do século IV, 397... No ano 397, então, finalzinho do século IV, um pequeno sínodo dos bispos na África já tinha estabelecido a quantidade dos livros corretos do chamado cânon bíblico, tá certo? Só que a regra ainda não tinha estabelecido para a igreja toda, porque esses bispos da África, a validade deles valiam, claro, lá para a África, tá certo? E ainda eles aguardavam o pronunciamento, o documento ainda diz que aguardava o pronunciamento da igreja além-mar, ou seja, de Roma. Acontece que do final do século IV em diante, depois século V, VI, VII, VIII, IX, X, etc., esse cânon bíblico já estava estabelecido. Como não houve grandes contestações em relação a isso, não houve um concílio anterior a Trento onde precisou afirmar, porque não tinha problema em relação a esse cânon bíblico. Como a reforma protestante, que aconteceu em 1517, tirou alguns livros, como o padre Guido acabou de dizer, iniciou o processo de retirar alguns livros desses livros da Bíblia que já estavam bem estabelecidos, o Concílio de Trento, a partir de 1545, como o padre Guido estava explicando, precisou de novo reafirmar. Então não é a primeira vez na história da igreja, durante o Concílio de Trento, a partir de 1545, não foi a primeira vez que a igreja estabeleceu o número de livros corretos do cânon bíblico. Apenas reafirmou depois que alguém levantou algum problema em relação a isso. Não é isso, padre Guido? Exato, e é bom dizer para os nossos amigos e telespectadores, quando se trata de adquirir uma Bíblia, é claro que se a gente vai numa livraria católica da cidade, pode comprar, digamos assim, de olhos fechados. Isto é, tem certeza que aquele produto é garantido e é Bíblia, digamos assim, aprovada plenamente pela igreja. Mas é de moda, porém, encontrar supermercados ou shopping centers, onde tem livrarias, digamos, de comércio, e se encontra também a Bíblia. Então, diante da escolha da Bíblia, olhem, prezados amigos telespectadores, a primeira página. Na primeira página da Bíblia católica deve resultar a palavra com aprovação eclesiástica
ou em língua latina imprimatur, ou imprimi potest, ou nihil obstat. Isto são palavras-chave que significa que um bispo responsável pela publicação daquela Bíblia autoriza aquele produto como genuíno, como autêntico. Quer dizer que foi revisado, tudo mais, Sim, né? exato. É uma espécie de inmetro católico. Exato. Ótimo. Quando, porém, faltam estas palavras, cuidado, porque pode acontecer, fazendo os sinais típicos, né, que o preço seja mesmo assim, certo? Mas o conteúdo foi manipulado ou até alterado. É sempre bom, antes de adquirir uma Bíblia, perguntar também para alguém que entende um pouco mais, especialmente os sacerdotes, que vão dar a resposta e o aconselhamento certo.